A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Nós reunimos aqui um acervo que, a nosso entendimento, atende às suas necessidades: estudo, pesquisa, lazer. Reunimos aqui as obras da codificação, textos e livros suplementares. A programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Colocamos aqui na nossa página Estação da Luz Espírita o acervo à sua disposição, sem fins lucrativos. Qual o objetivo? Divulgar a doutrina espírita. E é por isso que vamos nos convidando agora para mais esse programa. Programa Espírita nos domínios da mediunidade, preparação e realização, extraído do livro Os Mensageiros, apresentação de Carlos Eduardo, Valnice Silva, Rita de Cássia e Amaury Gava, todos na Web Rádio Estação da Luz de Natal. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao excelente programa. Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas o tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Eu quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Às vezes você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma manhã de estudo. Hoje, nessa manhã, nós estudamos os livros de André Luiz, O Mensageiros. E aí o convite que vocês acabaram de assistir é para que todos nós estejamos no cinema a partir do dia 1º de setembro para assistir essa obra, mais uma obra que traz o espiritismo para conhecimento de todos. Então, não deixemos de participar, de aproveitar essa oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre a vida do espírito Zé Arigó, né, que trabalhava com o Dr. Fritz
aquele médico que realizava grandes curas. Então, o convite é para todos nós, espíritas e não espíritas. Bom dia, Mauri. Bom dia a todos, bom dia, Rita. E que elenco que tem esse filme, hein? Nossa, que bacana vai ser isso. Vamos prestigiar, sim. Bom dia, Vanice. Que alegria estar aqui. É um privilégio. Bom dia, Mauri. Bom dia, Rita. Bom dia a todos os nossos amigos que estão conosco, né, trabalhando nesse projeto do estudo do livro Os Mensageiros, né? Que possamos continuar juntos por um bom tempo. Graças a Deus. Então, vamos lá. Para a gente dar início ao estudo de hoje, a gente convida o nosso Mauri para fazer a leitura do Evangelho e a nossa querida Vanice para fazer a prece. E o Evangelho de hoje é o capítulo 28, no seu item 9, o 7º parágrafo do item 9. E diz assim: o médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça tem de se engrandecer moralmente e de se abster de tudo o que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Que recado, hein? Pontual. Pontualíssimo. Vamos lá, Vanice, para a prece. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma manhã de estudo do livro Os Mensageiros. Que possamos se unir nossos pensamentos e sentimentos em torno desses aprendizados que serão trazidos aqui para todos nós. Envolva-nos, Senhor, e nos traga a intuição correta, que possa ajudar todos nós que estamos aqui presentes nesse estudo, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Que o Senhor nos ampare e nos envolva, hoje e sempre, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá, né? E aí, a gente dando continuidade ao estudo, seguindo o nosso parágrafo de estudo aqui, nós vamos entrar hoje no item, no parágrafo seguinte, né? Quando o convite tá aí. Que me diz? Está lá no parágrafo seguinte, a gente está continuando o texto anterior. Podemos ler? Vamos em frente. Pode ler, Mauri, por favor? Com esse vozeirão aí. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimos adiantados no mundo. Fixou Tobias expressão singular. Sorriu tranquilamente e explicou. Você não ponderou ainda, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros, muitos, fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Que recado, hein? Que recado, hein? E aí a gente começa a analisar esse estudo fazendo uma... A gente começa a passear por Kardec, né? E lá no Livro dos Espíritos, nas questões 100 seguintes, a gente tem a escala espírita. E nessa escala espírita, a gente começa a
visualizar esse texto que o Amaury acabou de ler para a gente. Por quê? Porque todos nós temos que fazer essa caminhada enquanto espírito imortal dentro dessa escala que Kardec nos apresenta aqui. Porque, olha só, quando nós estamos na terceira ordem, qual a predominância dos espíritos na terceira ordem? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. E lembrando que essa ignorância aqui é ignorância à lei de Deus, é ignorar a lei de Deus. A falta de conhecimento, né? É o conhecimento da lei de Deus. Por isso é que eu ainda estou propenso ao mal, por isso que eu ainda sou orgulhoso e egoísta. E eu já vou dizendo porque eu estou nessa... Eu me classifico ainda aqui na terceira ordem. Não sei vocês aí que já são mais superiores. Eu ainda me classifico aqui na terceira ordem. E é essa terceira ordem aqui que nós temos que aproveitar a oportunidade reencarnatória para trabalharmos bem, para caminharmos para a segunda. Se estamos na regeneração, é exatamente essa caminhada espiritual que precisamos dar para auxiliarmos a evolução do planeta. Fala, Vanessa. E eu quero acrescentar algumas coisas aqui, que é essa questão, né, da terceira ordem. Quando o André interroga lá o Luiz, e o Tobias, né, e o Tobias, o André Luiz fica surpreso, né, achando que a questão de esclarecimento espiritual estaria muito adiantado no nosso mundo. Aí está ligada a essa questão de que não é que a gente ignore a lei de Deus. Nós conhecemos, ela está escrita na nossa consciência. Todos nós já trazemos conosco essa lei. Apenas nós fingimos assim. A ignorância vem dessa parte que a gente finge que não está vendo, que não está entendendo, porque nós estamos no mundo material, somos materialistas, estamos ligados, damos importância, né? Primeiro às coisas materiais e relegamos essas leis de Deus que estão na nossa consciência, né? Essas leis estão na nossa consciência, mas nós relegamos a um segundo plano, né? Colocando à frente de tudo as nossas questões materiais, dando valor às coisas que para nós são mais importantes nesse momento, né? É nessa questão aí que essa questão da escala espírita nos atinge assim de uma maneira crucial, né, Rita? De uma maneira assim que, enquanto a gente não superar isso, nossa, não tem jeito. Né? Enquanto a gente não se vê como espírito imortal, a gente não consegue avançar. Não mesmo. Alguma colaboração, Amaury? Pode trazer, por favor. Olha, é bem providencial essa pirâmide aqui que nos mostra o encaminhamento e a consciência do que nos cabe, né, na criação vem assim esclarecer sobremaneira. Uhum. Enquanto a gente faz a leitura do que nos cabe na ordem do dia, de que nos cabe sempre buscar evolução em todos os sentidos, tanto intelectual quanto moral, facilita bastante e, nesse sentido, a gente tem que colocar no dia a dia, né? Pensar enquanto espírito imortal. Isso facilita bastante o avanço, o abraçar as tarefas enquanto espírito imortal. Nos auxilia a enxergar que realmente não existe outra coisa para fazermos senão deixarmos para trás todo esse envolvimento com a matéria. Esse envolvimento com a matéria é um presente divino para que a gente ponha exatamente em choque, se coloque a caminho para obter essa evolução, né? Essa compreensão é muito importante, né? Uhum. Perceber isso daí. Vamos em frente, o restante nós falamos depois. E aí a gente tem aqui já algumas colaborações, né?
e trazendo aqui bom dia para a Áurea, para Sônia Veloso, para Ana, bom dia para a Francisca, e a Francisca já trouxe uma colaboração, a Menália lá do Nordeste, aí do Nordeste, a Menália aí de Aracaju, Dolores, bom dia, Carmen, bom dia, Rose. E a Francisca diz o seguinte: já pensando aqui, eu, como mensageiro, como estou e como voltarei. É isso, né, Francisca? Essa é a proposta do estudo, Francisca, que a gente comece a se fazer a nossa autoanálise. Como é que nós estamos enquanto médium, trabalhadores da Casa Espírita? O que é que nós estamos colocando em prática de tudo que nós aprendemos lá na erraticidade, quando nos comprometemos a estar encarnado com a bênção da mediunidade para nos auxiliar a alavancar a nossa caminhada? E o que a gente tem feito para tudo isso, né? No estudo de ontem à tarde, no final de tarde do Evangelho, a gente trouxe, Emmanuel vem chamando a nossa atenção com o título de conversão. E aí ele traz toda uma passagem de Pedro, quando e como Pedro se converteu ao Cristo. Assim somos nós. Como e quando nós vamos efetivamente nos converter ao Espiritismo? Porque o Espiritismo a gente já conhece, mas a gente já consegue que o Espiritismo esteja em nós 24 horas? É isso, Francisca, é isso que a gente está aqui. A proposta da Web Estação da Luz, pelo menos é a visão que eu tenho, é de estar nos auxiliando a essa compreensão do nosso caminhar enquanto trabalhadores, médiuns das nossas casas espíritas. E o convite é para esse, né? Para isso, para que a gente possa continuar estudando e caminhando. E com essa proposta, a gente traz o Livro dos Médiuns. Não é isso? O Livro dos Médiuns, lá no Kardec trouxe para a gente no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 17, no item 209, a gente até já falou dele, mas a gente está trazendo ele novamente para poder ir contextualizando o estudo. E ele diz o seguinte: no médio aprendiz, que é para a maioria de nós, né? A fé não é a condição rigorosa, sem dúvida, lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. Precisamos ter fé, mas precisamos ter a certeza e a vontade, como nos lembra Leon Denis, de fazer alguma coisa. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficar espantadas de escrever a seu mau grado, enquanto que crentes sinceros não conseguem, o que prova que esta faculdade se prende à disposição orgânica. Então, essa disposição orgânica, como lembrou também a nossa companheira Sueli no sábado, no estudo da Revista Espírita, está lá na programação das nossas células, está lá na nossa organização orgânica quando estamos sendo preparados para essa encarnação. Então, tudo foi muito bem preparado, inclusive a nossa mediunidade. O tipo de mediunidade que vamos exercer, ela já vem com cada um de nós, que foi preparado no momento que todas as nossas células foram organizadas para a nossa reencarnação. Colaboração, Vanice, Amauri? Sim, mesmo quando o médium, né, ele não trabalha diretamente dentro de uma casa espírita, mediunicamente, exercendo a sua mediunidade dentro de uma casa, dentro de normas de uma casa espírita, como a nossa casa, como a casa de Amauri, né? E outras casas que temos por aí, a gente está só citando as nossas, porque somos nós que estamos aqui. Quando nós temos esse médium, quando nós temos esse médium que frequenta a casa, o trabalho, nós temos aí um médium que está aproveitando a mediunidade, exercendo dentro dessas normas. Mas também o médium pode, muitas vezes, ter se comprometido aí nessa casa, nesse estudo, dentro dos mensageiros, passou aí pela escola dos mensageiros,
se preparou. Mas chegando aqui, tem aquelas questões das opções, das escolhas, das situações, né? Eu vi muito, a gente vê muito, né, nos estudos, que as mulheres, nós mulheres, quando reencarnamos e somos médiuns, a principal barreira que nós temos, né, que nós vemos nas mulheres para exercerem a sua mediunidade, é a questão da família, do casamento, né? Quantas médiuns, né, que estão aí, foram preparadas lá no Centro dos Mensageiros, não exercem sua mediunidade porque a opção é cuidar da família. Às vezes tem aquele companheiro que não concorda com a ideia, com a religiosidade, então ela acaba abafando a sua mediunidade, não frequenta um centro espírita, não frequenta o estudo, mas ela exerce a sua mediunidade como? Dentro do seu lar, na educação dos filhos, nessa convivência, né? Ajudando uns e outros, sem frequentar um centro espírita, mas exercendo aquela mediunidade de mãe, né? Que a gente sabe que mãe também é uma espécie de mediunidade quando está cuidando de seus filhos, né? Como missionária. Então, essas barreiras, esses enfrentamentos que nós temos quando chegamos aqui, quando reencarnamos, muitas vezes elas são trabalhadas na nossa mediunidade de uma outra maneira. Isso é uma outra visão que a gente tem, né? Por isso a gente fala que o médium, quando ele é aprendiz, ele não tem essa fé rigorosa, não tem. Mas a indispensável, né, é a pureza da intenção, o desejo e a boa vontade, que tem, às vezes, aquele que nem sabe que está exercendo uma mediunidade, mas está exercendo a mediunidade dentro do seu lar, né? Porque não fez a opção de frequentar a casa espírita. Deu para entender a questão? Deu para entender, sim. As pessoas precisam entender, né, que a mediunidade, a pessoa que vem com o dom, ele vem predisposto a isso, vem com o organismo preparado para isso. E que aquela transformação, aquela operação de milagres a que Kardec se refere na sua viagem de 1862, lá no seu terceiro discurso, lá em Lyon, em Bordeaux, é o milagre da transformação social. A justificativa que a transformação individual opera esse grande milagre na sociedade. Falava isso fazendo referência, logicamente, àquele fervilhar de ideias, né, do final do século XIX, na França e tal. Então, esse milagre da transformação social a partir da transformação de cada um é que se dava nesse aspecto ali. A mediunidade, como muitos às vezes confundem, não é fruto de um milagreiro, né? É fruto de uma pessoa que, como diz o texto, não precisa trazer nem fé. Ela só tem que ter a pureza de intenção. Ela tem que estar disposta ao labor, à tarefa que lhe cabe. E qual que é o objetivo, né? E que, se não atendido, pode ser suspensa essa mediunidade, enfim. Enquanto esse irmão encarnado, que está com o dom mediúnico, que está com a missão mediúnica para, primeiramente, se transformar, ser uma pessoa melhor, com essa responsabilidade a mais, normalmente desvirtua. A gente sabe que isso é muito comum no meio espírita, a gente já faz essa leitura com muita facilidade. Então, a esse irmão que tem esse dom, a ele são imputadas outras responsabilidades, né? E não regalias. Sabemos disso, que o exercício do dom, da faculdade mediúnica exige uma dedicação, uma vigilância maiores. Por quê? Trazer a verdade do mundo dos espíritos, que é o objetivo, não é uma coisa que está assim, bom, eu agora vou decidir pelo exercício da minha mediunidade, vou fazer aqui as coisas que mais me agradam, aquelas que mais me promovem, aquelas que mais me fazem feliz. Não é esse o objetivo. Revelar o mundo espiritual
e transformar-se. Por quê? Com a obrigação intrínseca ali, nesse processo da pessoa ser mais vigilante, né, ela vai se melhorar. Então, os objetivos são atingidos e, quando não, pode ter certeza, ele tem isso aí suspenso. Né? Né, Amaury, complementando, né, é disso que eu estou falando, que a questão a aplicação da mediunidade não é só na casa espírita, né, é dentro do teu lar, é aquele que... Em outras religiões também, Vanice, a gente não pode esquecer, em outras religiões está lá o padre, o pastor, as irmãs lá que o Espírito Santo fala através delas, isso também é o exercício da mediunidade. Aqui, olha, tem um recado aqui para você, ó. Aqui, ó, o Alexandre Cruz. Meu amigo! Alexandre Cruz, lá de... Ó, o Serralheiro, Alexandre Serralheiro de Unamá. Aqui, hein, dona Vanice? Estou aqui, hein? Bom dia, Alexandre. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, meu amigo. Que você esteja conosco sempre, sempre mesmo. Que Deus abençoe seu coração. E também para Dolores, um abraço. Que você esteja também sempre conosco, viu? São os nossos queridos aí. E falando nesses queridos, esses exemplos que eu falo. Ó. Dolores trabalha numa creche dedicada às crianças, né? Está ali sendo o quê? Sendo mãe de filhos que não saíram do corpo dela, mas que saem do coração, né? E o Alexandre, ele é uma pessoa também que eu gosto muito, é um profissional dedicado, carinhoso, entendeu? Preocupado com as pessoas, faz outros trabalhos sociais lá em Unamá, né? Então, são pessoas que estão o quê? Exercendo uma mediunidade, né? Sem estar mesmo dentro da casa espírita. Porque é isso que a gente tem que sempre esclarecer para as pessoas, né? Médium não é só o que está na casa espírita. Exercer mediunidade não é só ficar dando passe na casa espírita. Tem outras formas, né? E passaram ali pelos mensageiros, mas não foram para o centro espírita, mas estão trabalhando mediunicamente, não é isso? Ô, Amaury, pode ser suspensa essa mediunidade? Como é isso? Então, não existe mediunidade sem que hajam espíritos. Se o objetivo dos espíritos não se faz acompanhar do seu pupilo protegido, do seu médium, né? E há que se entender exatamente a função de soldado nessa parada. Médium é o que está no meio. O que interessa é a mensagem. A mensagem tem que chegar de quem? De onde ela se origina? Dos espíritos. Então, desde que isso não se cumpra, essa é uma análise simplista, mas que vale para a gente entender que esse processo todo tem um fim útil, como tudo, né, na obra da criação. E a gente, para cumprir esse fim útil, digo, os médiuns, né, precisam executar a tarefa. Ele vem, sim, com a predisposição necessária, são glândulas, são condições, desde as suas células até todo o conjunto da obra física preparada para que seja exercida essa mediunidade. E se não faz, ela é suspensa, simples assim. E, às vezes, isso se dá temporariamente, às vezes isso vai se dar, sucumbiu na tarefa. Ele volta, né, para recomeçar tudo de novo. E essa preparação a que Tobias se refere ali, a que todo o livro Os Mensageiros está nos mostrando até agora, é exatamente isso. Olha, existe a preparação, mas a preparação não significa que a execução está garantida, né? Então, esse encaminhamento é que a gente precisa fazer assim, a devida leitura. E os motivos são os mais variados, né? Assim como são os mais variados, as formas, as tentações que fazem o médium sucumbir. E nessa realização, né, passa normalmente, né, pela disciplina a que não se dispõe o seu pupilo. Isso aí.
E aí, para a gente caminhar um pouquinho, a gente tem algumas perguntas aqui que chegaram através da rádio. Opa. A primeira pergunta está vindo aqui de Magé, Rio de Janeiro, da Maria Conga, Juraci Pereira, do bairro Maria Conga, em Magé, Rio de Janeiro. E ela pergunta o seguinte: o que leva um espírito, depois de tantos e tantos anos estudando e se preparando no plano espiritual, sempre com os melhores instrutores, encarnar e falir desastrosamente, como normalmente acontece? O que leva um espírito espírita? Aí a gente vai falar, vamos falar de nós, né, o Juraci? Vamos falar de nós, espíritos espíritas, que perdemos a oportunidade. Foi criado já no plano espiritual, né, o Hospital Maria de Nazaré, o hospital que quem é o responsável é Eurípides Barçanufo. Esqueci o nome do hospital, acho que é Maria de Nazaré, se não me engano. É o Hospital Espírita Maria de Nazaré, onde está a Dona Maria Cravo, o doutor Inácio Ferreira. Isso, que esse hospital, na realidade, ele foi organizado para receber nós, espíritas, que falimos no nosso trabalho mediúnico, que perdemos a oportunidade, com todo esse aprendizado, como você bem lembrou, de fazermos. Por que muitas vezes isso acontece? Porque nós estamos no mundo. Sabe aquela passagem de Jesus que Jesus fala, o homem no mundo? Nós ainda estamos no mundo, então somos um homem do mundo. Por que nós somos do mundo? Porque somos espíritos ainda em crescimento, somos espíritos em caminhada. Então nós estamos nesse mundo, nós não somos desse mundo, mas por acharmos que somos desse mundo, nós agimos como espíritos do mundo, que são os espíritos mais atrasados. Jesus foi espírito no mundo, por ser espírito superior. Espírito superior, ele passa pelo mundo, cumpre a sua missão e continua a sua caminhada. Nós, espíritos inferiores, lá na escala ainda na terceira ordem, resolvemos ficar por aqui, atender às nossas necessidades e prazeres momentâneos do mundo, para depois... eu não sou reencarnacionista, na próxima eu volto e trabalho como médium. Nessa eu quero viver as boas coisas da vida. O restante eu deixo para depois. É isso, gente? É aquilo que eu tinha colocado, da questão da mulher que prefere cuidar do marido, da família, dos filhos. Mas aí ela não faliu, Vanice. Isso aí não houve a falência. O que a companheira está lembrando aqui é aqueles que falem. O médico que vai falir é o quê? As opções que eu faço. Eu prefiro as questões do mundo do que estar exercendo a minha mediunidade. Gente, esse trabalho que a gente faz aqui hoje é um trabalho mediúnico. Nós estamos aqui em exercício da nossa mediunidade, que nós nos comprometemos em quê? Está divulgando a doutrina dos espíritos. Isso também é um trabalho mediúnico. Sim, é a questão que a gente está falando. A dona de casa, a professora, né? São questões de escolhas, elas estão ali exercendo a sua mediunidade de uma outra forma. A falência é quando a gente realmente usa até a mediunidade, se até exerce a mediunidade, mas em troca de dinheiro, em troca de benefícios. Essa chamada que vocês fizeram do filme aí do Zé Arigó mostra exatamente essas situações a que o espírita pode ser submetido no mundo, né? As tentações que envolvem. Quantas vezes Chico não recebeu propostas, né? Até as pessoas não entendiam por que ele não recebia dinheiro pelos livros que ele publicou. Isso tudo é a questão. Se ele tivesse aceito o dinheiro, ele teria falido, né? Isso é um tipo de falência, assim como muitos outros. Por quê? Reconhece-se o seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral, não é isso que está lá no Evangelho? E então, pelo esforço que ele faz para essa transformação moral. Capítulo 17, item 4, está lá. Exatamente.
para domar suas más inclinações. Se ele não faz esse esforço, dentro dessas diversas etapas, na aceitação do dinheiro, na aceitação de benefícios, né? Pela sua mediunidade, a troca da mediunidade, aí é uma falência, né? Que a falência não é só aquela grande falência, como a gente vê esses escândalos do jornal. Pode ser uma falência, assim como a mediunidade pode ser exercida de uma maneira discreta, essa falência pode ocorrer de uma maneira que a gente pensa até que está sendo discreta, né? Pode até não aparecer no jornal, na TV, mas com certeza vai trazer consequências para esse médium em vida futura, não é isso? Fala aí, Amaury. Eu, Juraci, você que perguntou, e lembrando aqui de novo a escala espírita, nós somos terceira categoria, ajudando terceira categoria, enquanto encarnados ou desencarnados. Então, estamos aqui por presente divino e vamos, assim, bem-humoradamente, entender o seguinte, que estamos mergulhados nesse meio onde somos expostos a todas essas coisas gostosas que o mundo oferece. Parece que o Papai do Céu brinca com a gente nessa hora. Fala assim, olha, você vai lá, você vai gostar de poder, de beleza, né? Você vai admirar o espelho interminavelmente, vai ficar se pintando e vai se embelezar. Espelho meu! Você vai desejar aquelas coisas materiais bonitas, aqueles carrões, e se você já tem um carrão, vai querer 2, vai querer outras coisas, tudo que a vida tem de bonito. Mas aí você volta de lá sem gostar de nada disso. Então, somos todos expostos a conquistar o mérito da escolha. A escolha é o ponto de inflexão que a gente viu aqui, André Luiz, no começo do livro, demonstrar o seu arrependimento pelos valores que atribuía a tudo que ele tinha tido na Terra. E a gente tem que fazer esse exercício o tempo todo. Então, essa exposição é que faz com que a gente evolua, né? A intuição, aquele espírito protetor que todos temos, que, para nossa alegria, ali naquela piramidezinha, ele está na segunda categoria, essa é uma afirmação de Kardec. Ele é de uma ordem superior à nossa. Então, nós temos esse irmãozinho que, por devoção, por amor, aceita a tarefa de nos proteger. E nem sempre nos é um espírito familiar, nem é aquele espírito amigo de outras encarnações. É um irmão pertencente a esse universo que já evoluiu mais do que nós e que nos estende a mão. Aí a gente começa a entender uma porção de coisas, né? Que esse fluxo de amor da divindade, ele é constante. E quando a gente precisa de ajuda, racionalmente a gente se disporia a ajudar alguém, porque você passa a ser caminho desse fluido de amor do mesmo jeito que você recebe. Água parada não é boa, né? Então, a evolução se dá quando a gente mantém a sintonia com esse irmão mais evoluído, que nos permite questioná-lo interminavelmente, pedir ajuda interminavelmente, com um único objetivo. Olha, eu vou estar aqui para te escorar, para te intuir corretamente. Eu não vou chacoalhar o teu pescoço e fazer você fazer isso na marra, mas o seu mérito vai estar em compreender que o sugestionamento meu é mais interessante do que o sugestionamento daquelas entidades inferiores, aquelas às quais você tem uma queda, né? Você tem aquela tendência a se abraçar com aquele sugestionamento ruim. Eu vou te dar a opção de se abraçar ao sugestionamento bom. E a gente sabe qual que é a decisão correta, né? Mas, às vezes, a gente opta em ir para o sofá, né? Ir para a televisão e fazer coisas assim gostosas, coisas corriqueiras, porque o sugestionamento é terrível, né? Um amigo nos diz aqui, na nossa fraternidade,
Eu gostaria de ser tão determinado, ter tanto foco, ter tanta persistência, ter tanta, assim, determinação quanto o meu obsessor. Esse é o meu sonho, diz ele, porque eles não largam mesmo. Eles estão ali para fazer o sugestionamento. Então, Juraci, esses temperos todos aos quais estamos expostos, né, essa terceira categoria, nessa pirâmide aí, é que faz com que a gente sucumba. E a maioria de nós, né, que sucumbe, se esquece, às vezes por instantes, ou se esquece por uma vida inteira, dessa ferramenta maravilhosa, né, que é a mediunidade. Bastante interessante, né? E a Francisca lembrou aqui também, ajudando na pergunta, a Francisca trouxe o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio e o esquecimento do passado, que podem também levar a isso, tá? E ela ainda lembra, o vigiar e orar também nos leva muito a isso, ainda o nosso orgulho e muitas situações de sentimento. E, ao final, ela diz, concorda, Mauro, o ponto inicial é o livre-arbítrio, as nossas escolhas. E, caminhando, nós temos mais uma pergunta, que automaticamente a gente acabou já respondendo também, porque ela está vindo de Além Paraíba, Minas Gerais, dependendo Campo Alegre. Campo Alegre, Além Paraíba, Minas Gerais. Está bem ali na divisa de Rio e Minas, esse Além Paraíba. E quem nos faz a pergunta é o Lucas Evangelista, que ele pergunta o seguinte: todos os médiuns foram destinados a esse labor? Fala em relação ao espiritismo. Foi como a gente falou ainda há pouco, nem toda a mediunidade ela não é exclusiva do espiritismo. Nós temos trabalhadores que estão exercendo mediunidade sem dar o nome de mediunidade em outras áreas religiosas ou não. Nós temos muitos companheiros dentro dos seus trabalhos profissionais que estão sendo ali intuídos pelos seus guias espirituais, como lembrou a Mauri, na escala superior à nossa, nos influenciando ali, nos intuindo ao exercício profissional. Está lá o engenheiro fazendo um projeto que ele não consegue fechar aquele cálculo do projeto em hipótese alguma. E num simples estalar de dedos, ele fecha. Opa, lembrei que está lá o médico na hora que, no momento cirúrgico que abre o paciente, não era isso que eu vi no exame de imagem. Ô, Rita, desculpa a interrupção. De repente, a coisa se fecha e ele consegue chegar no ponto fundamental para salvar aquele paciente. Então, isso também é trabalho mediúnico, sem que a gente saiba. A nossa responsabilidade no labor dentro do espiritismo, isso é fortalecido e nós devemos fortalecer com estudo, dedicação e trabalho. Fala, Vanessa. É porque você está falando do trabalho profissional, como a gente já comentou aqui, e ontem eu vi uma reportagem no programa de televisão mostrando um cirurgião que se dedicou à separação de gêmeos. Vocês viram isso? Os gêmeos que eram unidos pelo cérebro, né? E ele fala que em determinado momento que ele olhou, pensou, aí que ele sentiu aquela necessidade de cuidar daquelas crianças que cientificamente, teoricamente, não sobreviveriam, mas ele teve aquele sentimento dentro dele e foi estudar e chamou um outro cirurgião que ele viu que era de outro país, chamou outras equipes, né, para ajudá-lo. Eles fizeram a cirurgia, teve êxito, e com isso, nós aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, conseguimos, assim, espontaneamente, entre aspas, né, um convênio com um hospital de ponta dos Estados Unidos que vai ajudar a várias crianças, né, nessas questões de cirurgia. Eu olhei aquela situação e falei... Isso é o quê? Isso foi mediúnico, né? E em algum momento ali nós sabemos que alguma pessoa daquela equipe é médium?
Foi dito ali em algum momento da reportagem, fulano, o cirurgião, chefe da equipe era o médium. Não, em momento algum se falou de mediunidade ali, em momento algum se fala de atendimento espiritual e o plano espiritual todo dando suporte. Fala, Mauri, sobre a resposta aí do nosso querido Lucas. Então, nesse sentido, eu vou trazer aqui um comentário da Liduína, que ela fala que na célula familiar tem um exercício mediúnico que fale o tempo todo, que é exatamente a mãe, enquanto médium, né, ela pode escolher deixar o filho às traças, né, dando a ele, né, naquela desculpa, eu tive na minha geração muitas dificuldades e vou atribuir aos meus filhos, né, as benesses, os confortos que eu nunca tive. Apesar de ter a intuição de que ela deve falar não, apesar de ter a intuição de que ela deve coibir certas iniciativas. Então, essas circunstâncias, né, o Lucas, elas são as mais variadas, mais sutis. Então, a gente tem no dia a dia, por exemplo, aqui, da mãe, né, que pode sucumbir na sua tarefa. Ela tem ali o seu ofício, né, o seu ofício diário de fazer o encaminhamento, mas pode se sucumbir diante do conforto que é falar sim para os filhos. Né? O exercício do não devidamente acompanhado de uma justificativa para que faça sentido para a criança, enfim, se dar ao trabalho. Então, normalmente, a gente vai sucumbir quando não se dá ao trabalho. Né? Esteja lá esse médico inspirado, que a Vanice trouxe o exemplo, né? Esses outros de ofício, que às vezes são inspirados a fazer o correto. E aqui me permita assim, só uma colocaçãozinha. Jesus tinha honradez. Ele ensinou isso porque ele tomava a decisão, né? Isso está intrínseco na definição de honra. Ele tomava a decisão correta, mesmo que lhe fosse desconfortável. Ele fez assim quando falou, quem são os meus irmãos, quem são os meus pais, né? Ou seja, parecia que ele estava negando a sua própria família, mas tentavam tirá-lo da rota, tentavam fazer com que ele abandonasse aquele trabalho em que ele tinha a certeza de que, na sua consciência, era o melhor para a humanidade. E se ele tivesse cedido aos caprichos, aos reclames da família, ele não teria tido a honradez, não teria deixado para nós essa mensagem. Então, viver com a honradez é viver decidindo aquilo que é melhor, mesmo que aparentemente nos traga desconforto. Desculpa. Isso aí. Aí tem uma outra pergunta aqui, tem uma terceira pergunta que a gente não pode deixar de responder também, porque está tudo no contexto do nosso estudo da manhã de hoje, né? Então, essa outra pergunta, ela está vindo da Chatuba, São João da Barra, aqui também no Rio de Janeiro. E quem nos pergunta é o Fernão Sabino. O Fernão Sabino quer saber o seguinte: que meios e métodos devem usar os médiuns espíritas para trilhar no campo do bem, para cumprir sua missão, mesmo que seja apenas no passe no centro espírita? Aí, meu irmão, eu só vou te dizer uma coisa. A minha resposta começa, meu comentário da resposta começa o seguinte: apenas no passe no centro espírita. O passe de salão, como a gente costuma dizer lá no nosso CELD, porque nós fazemos o passe no salão, é o trabalho mais importante desenvolvido dentro de uma casa espírita. Porque durante a reunião pública, os espíritos estão ali em trabalho, exercendo vários trabalhos de cura, vários trabalhos de desobsessão, vários trabalhos de limpeza das nossas mentes. Por que muitos de nós chegamos numa casa espírita na primeira vez, numa reunião que a gente assiste, e a gente chora copiosamente? E ao final a gente diz para o orador: por que você falou da minha vida?
Você não me conhece? Como é que você falou da minha vida? Por quê? Porque bateu forte, aquele trabalho estava sendo feito. Aí vem o médium na hora do passe, com o auxílio dos espíritos, e fecha todo esse trabalho que foi feito pelo plano espiritual durante a palestra no passe. Então, um dos trabalhos mais importantes na casa espírita, primeiro, é a reunião pública. E junto da reunião pública estão os passes. Então, esse trabalho do médium na casa espírita, no passe, Fernão, é um dos trabalhos de extrema importância. E, para isso, nós precisamos usar que meios? Os métodos que Kardec nos lembra lá no Livro dos Médiuns. E todos eles são o quê? Estudo, dedicação e o trabalho, como está lá na Lei do Trabalho no Livro dos Espíritos. Então, para que a gente consiga exercer com qualidade o nosso trabalho mediúnico, precisamos estudar, que é o que estamos fazendo aqui hoje. É o convite que fazemos a todos toda semana. Estudar para que a gente possa compreender melhor o meu papel como médium trabalhador de uma casa espírita. Vanícia, Maurício? Eu queria completar, né? Toda essa ideia de mediunidade é mediunidade com Jesus, é mediunidade do bem, né? A mediunidade, ela não fracassa quando a gente pratica essa mediunidade com Jesus, essa mediunidade do bem, né? Para isso estudo, né? Para a gente entender o que Jesus nos disse, o que ele trouxe para nós, e como nós podemos utilizar todos os exemplos do nosso mestre dentro da nossa mediunidade, dentro da nossa função. Seja você um padeiro, faça um pão gostoso pensando que Deus abençoe quem vai comer desse pão. Seja você um motorista, dirija com cuidado, porque são muitas vidas que eu posso causar danos, né? Seja lá o piloto do avião, cuida do avião para o avião não cair, para não causar dano. Seja lá uma costureira, costure bem, faça roupa bonita para a pessoa vestir. Ou seja, o que a gente fizer nessa vida é fazer pensando no bem do próximo, fazer pensando, vou fazer bem, vou fazer direito, porque estou fazendo não só para mim, estou fazendo para o outro, né? É pensar no outro, é seguir os mandamentos de Cristo. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente fizer isso, nós já seremos ótimos médicos. Não é isso, Amaury? Não é por aí o caminho? É por aí sim, Vanessa. Viu, Sabino? Do mesmo modo que a gente, quando está mergulhado naquela atmosfera que tanto mal nos faz, o oposto acontece quando nos dispomos, lá em casa ainda, a ir à fraternidade espírita, irmos lá frequentar uma palestra, um assunto, vai ter sempre a intuição no palestrante, vai ter sempre aquela atmosfera que vai ser constituída, opostamente àquilo que normalmente permitimos no dia a dia. Nesse momento, quando você decide ir, já houve a inflexão da curva, você já definiu que você está receptivo, que você está querendo, você está autorizando a espiritualidade, você está pedindo a eles, olha, dê-me um alento, uma luz, qualquer coisa que me possa significar alento. Então, quando a palestra está acontecendo, a nossa mente, enfim, a nossa predisposição espiritual já está numa outra direção. Então, nessa hora, os espíritos estão atuando e atuando talvez no seu melhor momento, naquele momento em que eles têm maior facilidade para nos ajudar, porque há predisposição nessa conexão com o divino. Nós estamos pedindo a ajuda, pedindo, autorizando, querendo que haja interferência nesse aspecto positivo em que queremos. Então, o sucesso da missão
né, do passe, enquanto esse exercício mediúnico intenso, maravilhoso, nos salões, como disse a Rita, que acontecem ali. Então, onde as pessoas, às vezes, têm os seus melhores momentos na existência, aqueles recados mais contundentemente positivos. E aí, para a gente fechar, a gente traz a colaboração aqui da Francisca, que a Francisca lembrou, né? Muito bem lembrado, Vanice. Jesus sempre o modelo, com ele seremos os mensageiros sem falência. Com certeza, a mediunidade exercida nas nossas casas espíritas é a mediunidade com Jesus. E a Carmen também nos lembra que é verdade, pois todo e qualquer tratamento espiritual nas casas espíritas, em particular na nossa, porque a gente está falando do que a gente conhece, né? Para que este socorro comece, depende de um número de palestras assistidas pelo visitante, principalmente quando ele vai fazer o receituário, o plano espiritual. Ele faz o receituário quando ele chega, senta, assiste a palestra e, dependendo da situação, ao final ele recebe essa resposta do seu receituário, ou, como bem lembrou a Carmen aqui, se a necessidade dele for maior, os espíritos não liberam o receituário naquele dia, manda que ele volte na outra semana para pegar o receituário. Por quê? Porque ele vai precisar ouvir uma nova palestra, sedimentar um pouco mais, e aí ele recebe a resposta. Porque se ele recebe naquele mesmo dia, talvez a resposta não seja exatamente o que ele quer pela sua ânsia do saber naquele momento. E aí a espiritualidade, que trabalha muito mais sábia que nós, segura esse receituário, acaba não saindo por alguma situação. E a Flávia traz aqui uma pergunta. Quando um médium que vem de outra casa espírita pode participar da reunião mediúnica da nova casa espírita que passou a frequentar? Flávia, essa questão vai depender da disciplina, da organização da casa espírita. Cada casa espírita tem o seu método de trabalho, cada casa espírita, todas as casas espíritas, melhor dizendo, seguem o método que Kardec nos trouxe, que está lá no capítulo 30 do Livro dos Médiuns, que ele traz um estatuto de organização da casa espírita. Mas todo o estatuto de uma organização da casa espírita, como toda casa espírita organizada, além do estatuto, ela tem que ter o seu regulamento, o seu regimento interno. E dentro desse seu regimento interno, ela vai estar ali indicando o passo a passo da organização dos trabalhos dessa casa. E aí, essa casa espírita é que vai dizer para você quando e o que é necessário para você começar a participar das reuniões mediúnicas. Você vai ter que estudar. Se for a nossa casa, como a Carmen lembrou aqui, a gente tem todo um passo a passo a ser seguido. Estudos, frequentar reuniões e outras tarefas que você vai estar até você ser indicada ao trabalho mediúnico. Porque, dependendo do trabalho mediúnico, é um trabalho privativo de médiuns. E a gente precisa passar por toda a organização da regulamentação que aquela casa espírita que você está chegando já traz. Não é simplesmente a gente chegar e começar no trabalho, porque a gente vem de uma regulação e passa para outra. Então, tem todo outro nível de organização. E para a gente... Até porque tem a vibração espiritual, né? Sim, com certeza. Uma vibração vai passar para outra, né? Até sintonizar com os espíritos da casa nova, é preciso ter toda uma ambientação, né? A Mauri? Olha, as coisas sofrem solução de continuidade. O exercício da mediunidade pede sempre muita sintonia. E não há como se estabelecer sintonia a partir de uma diplomação, vamos chamar assim. Eu sou diplomado, eleito numa casa espírita A, e lá sou tido como o médium da cabeceira. Eu sento sempre a mensagem mais importante é a minha, e, enfim, aquelas coisas todas. Não existe essa classificação. Tudo passa pelo exercício da sintonia. Então, há que se ter um convívio com um novo grupo, né, para que se
se estabeleçam fluxos de pensamento, de sintonia. Então, dessa forma, que isso não quer dizer que a pessoa é mais médium numa casa e menos médium em outra. É uma questão de confluência, né, de convergência amistosa, natural, dessa sintonia. Então, há que se ter um tempo para fazer a devida leitura. Como é que se dá o raciocínio com a Rita? Mas eu era acostumado a ter um exercício de mediunidade maravilhoso com a Vanice, mas por que com a Rita eu não consigo? Vai conseguir. Basta que se compreenda a maneira com que a Rita expõe o seu pensamento, manifesta as suas emoções, preza pela sintonia, pela harmonia do grupo. É diferente, né? As pessoas só são diferentes, o objetivo é o mesmo. Então, a forma é que a gente tem que estar se adequando, penso eu. E nessa adequação dessa forma, a gente fecha nosso estudo trazendo o nosso evangelho, que está lá no capítulo 9, no item 8, onde Kardec fala para a gente da obediência à resignação. A doutrina de Jesus ensina por toda a parte a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas que levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. E é com esse sentimento de gratidão, de obediência e resignação que a gente fecha o nosso estudo de hoje. Foi com essa obediência, essa resignação que a gente trouxe, com essa singeleza toda, com esse amor todo, o nosso trabalho da manhã de hoje. E aí eu convido a Vanice para começar suas despedidas, porque a gente já está passando da hora. E a Mauri, e a gente fecha com a prece. Disciplina, 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 né? A gente precisa obedecer a disciplina de horário também. Então, que tenha sido uma ótima manhã. Foi para mim estar com os meus companheiros, com a Rita, com a Mauri, e todos que estão conosco aqui, sejam encarnados e também os desencarnados, que possamos estar juntos essa semana e segunda-feira retornarmos ao estudo. Graças a Deus. Obrigada. Muitas bênçãos a todos nós. Fico muito feliz de ter podido estar aqui e que tudo faça um grande sentido para a nossa semana toda. Um grande abraço e até segunda, 7h30, novamente. E aí nós convidamos a todos agora a elevarmos o nosso pensamento, os nossos sentimentos, colocando em nossa tela mental a imagem do meigo Rabi da Galileia, nosso mestre amado Jesus. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, voltamos ao seu coração para lhe agradecer. Lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade do estudo dessa manhã. Agradecer, Senhor, que com essa experiência do livro Os Mensageiros, possamos estar trabalhando, aprendendo um pouco mais, revendo os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, enquanto médiuns, trabalhadores de uma casa espírita. Obrigada, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Obrigada à Web Estação da Luz, por estar nos dando a oportunidade do estudo e, com esse estudo, estarmos divulgando a doutrina dos Espíritos. Obrigada, André Luiz, por essa obra que nos traz refletir sobre a nossa caminhada enquanto médium, trabalhadores de uma casa espírita. E assim, Senhor, em seu nome, em nome de toda a espiritualidade que nos sustenta e nos sustentou na manhã de hoje, que lhe pedimos a vossa permissão para darmos por finalizado mais um trabalho dessa manhã na Web Estação da Luz. Nos despedimos dizendo: fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Paz e bem aos corações, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.
A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Nós reunimos aqui um acervo que, a nosso entendimento, atende às suas necessidades. Estudo, pesquisa, lazer. Reunimos aqui as obras da codificação, textos e livros suplementares. A programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Colocamos aqui na nossa página Estação da Luz Espírita o acervo à sua disposição, sem fins lucrativos. Qual o objetivo? Divulgar a doutrina espírita. E é por isso que vamos nos convidando agora para mais esse programa. Programa Espírita nos Domínios da Mediunidade, preparação e realização, extraído do livro Os Mensageiros, apresentação de Carlos Eduardo, Valnice Silva, Rita de Cássia e Amaury Gava, todos na Web Rádio Estação da Luz de Natal. Muito obrigado pela sua companhia e vamos ao excelente programa.